Boa tarde a todos, né? Eu, professor Lucas de Matemática, estarei fazendo essa videoaula falando sobre expressões algébricas. O que é uma expressão algébrica? É uma expressão que eu tenho letras e números, né? Junto, né? Uma expressão numérica eu tenho só número, mas uma expressão algébrica eu tenho letras e números, certo? Então vamos usar uma expressão algébrica para resolver esse exercício 1 aqui, ó. Determine a expressão algébrica que relaciona a área de um retângulo com a medida do seu lado, né? Então, vamos lá. Um retângulo, como a gente sabe, o retângulo é uma figura plana, né? Que ele possui uma base e uma altura, né? A gente chama base de B e H de altura. A gente sabe que o retângulo é o seguinte, é uma figura que esse lado tem a mesma medida desse. Então, vou chamar a base de x, certo? Base de x aqui também vai ser x. E esse lado tem a mesma medida desse. Essa altura tem a mesma medida dessa. Então, h vai ser igual a h. Aí o exercício falou o seguinte. Ele quer saber o seguinte. Ele quer que eu determine uma expressão algébrica que relacione a área de um retângulo com a medida do seu lado. Então, vamos lá. Área, eu vou chamar de A. A área de um retângulo vai variar conforme as medidas dos seus lados. Como que eu calculo a área de qualquer retângulo? É base vezes altura. B vezes H, base vezes altura. Então, nesse caso, qual a expressão algébrica que vai relacionar a área de um retângulo com a medida do seu lado? Eu chamei a base aqui de x, né? Então, a base é x e a altura eu chamei de h. X vezes h. Certo? Então, a área é igual x vezes h. Então, eu vou ter um valor de x, vou ter um valor de h. Eu vou substituir e vou chegar na área. Então, essa é a minha expressão algébrica que relaciona a área de um retângulo com as medidas dos seus lados. Por exemplo, ó, um outro exemplo. Tem um outro retângulo aqui. Como eu já falei, esse lado é igual a esse. Então, se esse lado é x, esse aqui eu vou chamar de x também. E esse é igual a esse. Esse vai ser y, esse também vai ser y. Eu vou determinar aqui uma expressão algébrica que representa o perímetro desse retângulo. O que é o perímetro? O perímetro não é a soma dos lados de uma figura? Então, o perímetro desse retângulo vai ser igual. Eu vou somar os lados dessa figura, x mais y mais x mais y. Na matemática, a gente só pode somar coisas diferentes, coisas iguais. Coisas diferentes a gente não soma. Então, x com y, não posso falar que é 2x ou 2y, né? Agora, x mais x, eu posso falar que é 2x, certo? E y mais y, eu posso falar que é 2y, né? Então, o perímetro desse retângulo vai estar em função das medidas do seu lado x e do seu lado y. Essa é a expressão algébrica que representa, né, o perímetro de qualquer retângulo, certo? O exercício 2 aqui é o seguinte, ó, muito assim, comum no dia a dia da gente acontecer isso, ó. Uma corrida de táxi custa R$12 fixo, mais R$1 por quilômetro rodado. Em muitas capitais do país é assim, né? Os taxistas cobram um valor fixo, mais R$1, mais uma taxinha por quilômetro rodado, né? Responda. Qual expressão algébrica relaciona o preço da corrida em relação ao quilômetro rodado? Então, como que eu vou chegar nessa expressão algébrica? Ó, pensa comigo, ó. Preço da corrida está em função do quilômetro rodado, que é x quilômetros rodados. Ele não cobra R$12 fixo mais R$1 por quilômetro rodado? O quilômetro rodado aqui não é x? Ou seja, como que eu vou escrever essa expressão algébrica que relaciona o preço da corrida em relação
a quantidade em função, né, da quantidade de quilômetro rodado. A gente entende o seguinte, quanto mais eu rodar, mais eu vou pagar, né? 12 é fixo. O taxista cobra esses R$12 fixo. O que está variando aqui na verdade? R$1 por quilômetro rodado. Então, essa vai ser a expressão algébrica que vai determinar quanto que ele vai cobrar de cada passageiro. Normalmente tem uma maquininha que chama taxímetro, né? Que ele já faz o cálculo. Quando o taxista chega no lugar, ele zera o taxímetro. Por exemplo, ele andou 5 km com o passageiro. O taxímetro vai acusar que andou 5 km, vai cobrar o valor variável mais o valor fixo. Certo? Então, o preço da corrida está em função da quantidade de quilômetro rodado, ou seja, P em função de X é igual 12, que é fixo, mais R$1, 1,00 não é R$1? R$1 por quilômetro rodado, ou seja, 1 vezes X. Essa é a expressão algébrica. O item B. Se uma pessoa fizer uma corrida de 10 km, quanto terá que pagar? Aí você vai substituir o X na quantidade de quilômetros rodados, vai substituir então o X por 10, vai ficar P de 10. Ou seja, 12 mais 1,00 vezes, no lugar do X, vai colocar 10. P de 10 é igual 12 mais 1 vezes 10, 10. 12 mais 10, 22. Ou seja, se a pessoa fizer uma corrida de 10 quilômetros, ele irá pagar quanto? R$22. A alternativa C é um pouco inusitada, mas pode acontecer. A pessoa pede um táxi, aí o táxi chega na porta. Aí ele resolve não ir mais. Aconteceu um imprevisto e ele resolve não ir mais. Quanto que a pessoa vai pagar? Chamou o táxi chegou na porta e a pessoa falou: rapaz, aconteceu um imprevisto aqui, não vai dar para mim ir. O táxi vai cobrar dele uma taxa, não vai? Porque ele deslocou até na casa da pessoa, né? Ele teve um gasto de combustível, né? De tempo, né? Então, olha que interessante. Se ele não andou nada, significa que o X é 0, ou seja, andou 0 km, não andou nada. O que você vai fazer? Substituir o X por 0, vai ficar P de 0 é igual 12 mais 1 vezes 0. Todo número vezes 0 é 0, então 12 mais 0 é 12. Então, nessa situação, se a pessoa desistir com o táxi na porta, ele vai ter que pagar o valor fixo do táxi, que é R$12, mesmo andando 0 km, ou seja, não andou nada. Alguém pode falar assim: professor, mas por que tem que pagar R$12? Pensa comigo, o táxi deslocou até na casa da pessoa, teve gasto com combustível, o taxista deixou de atender uma outra corrida para atender a corrida dele, né? Então tem tempo envolvido aí e combustível, ou seja, ele teve gasto para chegar na casa do passageiro. Por isso que eles cobram esse valor fixo de R$12. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau.